Recentemente saiu um vídeo que viralizou aí na internet sobre o mito do 1 milhão. Não sei se você chegou a assistir esse vídeo, eu confesso pra você que ainda não assisti ele, mas eu vi que muitos influenciadores de finanças, assim como eu sou, né, não gostaria de ser enquadrado como um influenciador, não. Eu gostaria de ser enquadrado mais como um professor, mas tudo bem também se quiser me enquadrar como influenciador. Falando se realmente 1 milhão é suficiente ou não. Então eu já até prevejo o que essa moça vai falar no vídeo, mas eu vou comentar nesse vídeo depois. Por quê? Porque agora nós estamos no projeto do Adeus INSS. E aqui a gente está montando uma carteira justamente para provar para todo mundo que você sim consegue se aposentar aportando aí 10% da média do salário do brasileiro, e você consegue sim, com conhecimento, é óbvio, não tem como eu te falar, e sinto muito por isso, tá? Não tem como eu te falar que não dá pra ser preguiçoso. Eu sei que a gente queria chegar em casa, deitar, levantar as perninhas no sofá. Eu sei que você queria chegar, ligar seu videogame aí na maior parte da... Tem gente que joga videogame, né? Eu prefiro mexer no computador, jogar no computador. Eu sei que é óbvio, as moças, é óbvio que você queria chegar aí e ficar tranquilo, de boa, só passando o dedinho no Reels, não é verdade? Eu sei, mas infelizmente, tudo que é valioso custa algo. Não tem como você ter as coisas valiosas sem se sacrificar por isso. Hoje a gente vive muito numa cultura de mimimi, que você quer ter tudo, mas sem fazer nada. Mas eu vou comentar sobre esse vídeo depois. Olha só a carteira do Adeus INSS aqui. Nós estamos já com uma meta batida. Lembrando que a minha carteira oficial e a única que eu tenho, tá? É o rumo ao 100k. Eu não escondo carteirinha do canal e carteira... Não, é só aquela carteira do canal que eu tenho, rumo ao 100k. E o Adeus INSS eu criei essa carteira justamente para poder mostrar para vocês e provar para vocês que mesmo com aportes pequenininhos, a gente consegue ter uma boa rentabilidade e a gente consegue sim se aposentar. A gente tá aqui há 2 anos e uns quebradinhos fazendo os aportes. Você pode começar lá desde o início, tem uma playlist aqui do Adeus INSS, se você é novo no canal, tem uma playlist do Adeus INSS justamente te mostrando a parte inicial, se a gente pega aqui, ó, desde o início. Olha só, o primeiro aportezinho, R$250, tá vendo? R$250. Então, desde lá do inicinho, para te mostrar que mesmo que você comece ganhando, vou colocar aqui provento desde o início também, tá? Mesmo que você comece ganhando aí R$1,50 de provento no começo da sua caminhada, você sim vai chegar nos R$100, você sim vai chegar nos 1.000, você sim vai chegar nos 2, nos 5, nos 10, você vai conseguir chegar no seu ponto da liberdade, que é o ponto onde você decreta literalmente a sua liberdade financeira. Quando seus dividendos ultrapassam o seu salário e ainda tem gordurinha ainda para poder continuar aportando. Mas calma, vamos falar sobre a carteira aqui do Adeus INSS. Hoje, como que ela está estruturada? 39% fundo imobiliário, 28% em ação, 16% em ETFs, e essa parte de ETFs é a nossa exposição no exterior. A gente vai usar sempre os ETFs para nos expor em algum país estrangeiro ao Brasil, né? Uma diversificação internacional. E temos aqui 16% em renda fixa, que é aquela composição da reserva de emergência que a gente vai criando, que eu tô fazendo de conta aqui que você era um lascado da vida em instrução financeira. Você não sabia nada, você não tinha reserva de emergência, você não tinha nada, você não sabia nada sobre fundo imobiliário, não sabia nada sobre a gente tá começando assim, tá? Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sugiro que nesse próximo final de semana agora, se você não for fazer alguma renda extra, que você sente com a sua esposa e filhos, ou com seu esposo e filhos, ou sozinho se você ainda não tem esposa ou esposo, e assista. Pode assistir acelerado, você viu que eu falo meio lento, né? Acelera o vídeo aí, assiste no 2x, mas assiste desde o primeiro vídeo lá do Adeus INSS. Tenho certeza que isso vai ser muito melhor do que a Netflix, que você vai assistir aí 20 episódios de uma série de 40, 50 minutos. Olha só como está a nossa carteira hoje. A gente está com 9 ações, BR Partes, Itaúsa, FIC, né, Unifique, Semig, Brad Saúde, Wiz, Petro, Banco do Brasil e B Seguridade. E olha que legal, o último aporte que a gente fez mês passado. Mês passado a gente fez esse aporte aqui, ó. Wiz. Olha que doideira, né? Já ganhamos aí 10,22% de rentabilidade. A empresa valorizou tudo isso em um mês. E aí eu vi em alguns comentários do vídeo anterior o seguinte: Léo, mas eu não sinto essa segurança que você sente para aportar em Wiz. Mas Léo, eu queria aportar em BB Seguridade, mesmo aos R$41, porque eu sinto mais segurança em aportar nela. E aí, talvez, falando do fundo do coração, tá? Porque eu também não sou conhecedor de toda a verdade. Infelizmente, eu não vou conseguir te passar todo o conhecimento que eu gostaria de te passar. Às vezes vai ficar faltando por falha de comunicação minha mesmo. Vai ficar faltando algum detalhe. Mas eu te prometo, cara, que eu sempre vou dar o máximo aqui para tentar te ensinar. O máximo. E talvez o seu problema em não sentir segurança, por exemplo, nesse último aporte, porque aconteceu a mesma coisa quando eu aportei em Odonto Prev nessa carteira. Quando eu aportei em Odonto Prev, o que hoje é a Saúde 3. Todo mundo
teve algumas pessoas que falaram assim, pô, Léo, mas eu não senti confiança nesse aporte aí, eu acho que talvez o seu erro seja calcular preço teto, você não sabe calcular valor intrínseco, você não sabe colocar as premissas, às vezes você sabe até matematicamente como que calcula preço teto, só que você não sabe como colocar as premissas subjetivas, a taxa de desconto, o quanto que a empresa vai crescer de provisionado de lucro, o quanto que teoricamente você pode esperar em anos para esse crescimento, quanto que você vai colocar na perpetuidade. E se você não sabe isso, pode até parecer que tá complexo para você, eu quero te fazer um convite especial, cara. Eu vou abrir a turma da mentoria no dia 17 de agosto. Mas antes de você pensar em entrar na turma da mentoria, eu quero te convidar para 3 aulas ao vivo que eu vou fazer no dia 11, 12 e 13 de agosto. Cada aula dessa aqui vai ter mais ou menos uma duração de 2 horas. E eu vou te ensinar do início até a última aula como que você vai conseguir escolher as melhores ações e os melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores nesse momento que estamos pré-eleição, pô, vai ter muita coisa boa aí, vai ter desconto, pode preparar. Só que de nada adianta a oportunidade passar se você não conseguir aproveitar dela, então você tem que aprender a calcular preço teto. Eu vou te ensinar tudo isso de maneira gratuita, você não vai precisar pagar R$1, cara. A única coisa que você vai precisar é sentar na cadeira, porque eu não quero que você assista isso no sofá, deitado, não. Eu quero que você sente na cadeira com papel e caneta, com a devida responsabilidade e disciplina para estudar, porque eu vou te entregar lá de verdade, sendo honesto, sem nenhum peso na consciência, muito mais do que muito curso que você vai pagar R$2, R$3 mil, que não te ensino o que eu vou te ensinar nessas 3 aulas gratuitas. Então fica aqui o convite, vou deixar o QR Code para você se inscrever aqui, não vou nem spoiler mais coisas que terão lá, mas uma coisa que eu quero deixar claro é que você vai sair de lá sabendo calcular preço teto, você sentia segurança e falar, pô, não tem como eu não aportar em WIS de preço. E fato é que a gente não acerta sempre não, tá? Mas fato é que a gente estava correto nesse momento e já valorizou 10% em um mês. Tava barato mesmo, não fazia sentido. Tava barato, entende? Ah, Léo, mas Banco do Brasil, nós erramos do preço teto, tá caindo aí 11%. Verdade, a gente nunca vai acertar tudo. Nunca vamos acertar tudo, cara. Não tem como. Você vai aprender a calcular valor intrínseco e vai aprender a analisar as empresas justamente se acertar na maior parte das vezes. Olha isso aqui. A gente acertou ou não acertou na maior parte das vezes? De 9 empresas, a gente acertou 8. 8 empresas, isso tem menos de um ano que a gente aporta em empresa, que é o primeiro ano, foi só em fundo imobiliário. Em menos de um ano a gente ganhou 30% em BB Seguridade. Aqui a gente tá perdendo 9% em Banco do Brasil, mas estamos ganhando 35% em Petro. Estamos ganhando 10% em WIS, 40% de saúde, 11% de CEMIG. Olha isso aqui, 86% de rentabilidade em FIC. Então faz sentido, né? Você estudar para você se aposentar um pouquinho mais cedo. Pelo menos para mim faz sentido eu sentar e sofrer agora durante esses 10 primeiros anos. Nesses próximos 20 anos eu sofrer estudando 10, 20, 30 minutinhos por dia para eu conseguir aposentar 10 anos mais cedo. Para mim faz sentido. Eu não sei se para você faz. Talvez você realmente não queira estudar e vai passar 10 anos a mais trabalhando para aportar, porque seus aportes vão ser meia boca. Ou talvez você nem vai aportar. E aí você vai, talvez, ter que depender do INSS, infelizmente, né? Mas a escolha é sua, né? Fazer o quê? Na parte de fundos imobiliários, 95% do lucro dos fundos imobiliários é distribuído, né? Então a cota, ela fica mais meio parada mesmo, só que a rentabilidade da sua carteira sobe. Então aqui você vê todas as rentabilidades da nossa carteira de fundos imobiliários estão positivas. Tem sim fundos imobiliários aqui que eu esperaria uma rentabilidade um pouquinho maior, mas com tudo isso que está acontecendo aí com os fundos imobiliários e essa taxa rebentando eles, realmente eles voltaram a cair de novo. Quando a gente começou a comprar lá em 2024, eles estavam em queda. A gente teve uma valorização bem expressiva em fundos imobiliários em 2025, ali mais ou menos no final, e agora voltou a cair de novo os fundos imobiliários. Isso não é ruim. Na verdade, isso aqui é uma ótima oportunidade para a gente continuar comprando e acumulando. Nós que somos investidores, que sabemos analisar o fundamento das empresas, dos fundos imobiliários, a gente não acha ruim quando o fundo imobiliário cai, ou quando ele permanece um pouco mais de tempo descontado. A gente achou ruim BB Seguridade ficar um tempo maior descontado, porque ela ficou uns 6 meses descontado. E ela se tornou a maior posição da carteira aqui, porque a gente passou vários e vários meses aportando nela. Por quê? Porque calculamos o preço teto, valor intrínseco, analisamos ela quantitativamente, qualitativamente, chegamos na conclusão de que 33 estava barato. E a gente ficou comprando. Ah, Léo, mas não sobe. Passou 3 meses, não subiu. Mesma coisa. Mas, vou comprar mais. Ah, mas não subiu, Léo. Passou 5 meses. Pois é, quando subir, o mercado financeiro é assim. Ele vai passar um tempo ali e você vai ficar desconfiado. Mas quando ele subir, ele sobe e entrega uma valorização dessa aqui. E aí você que ficou esperando, você não participa, entende? Existe um estudo muito legal. Eu vou até tentar achar o print dessa tabelinha, vou deixar aqui se eu encontrar. Se eu não encontrar, depois eu deixo o link aqui na descrição. Existe um estudo na Bolsa Brasileira que se você ficar de fora 5 dias do Ibov, né, no caso, na média brasileira das ações, sua rentabilidade já cai bastante. Se você fica de fora 10 dias, a sua rentabilidade cai monstruosamente. Se você fica de fora uns 30 dias, cara, cai muito a sua rentabilidade. O que isso quer dizer? Que você não pode se dar ao luxo de ficar de fora. Você tem que aportar constantemente de maneira
progressiva, mesmo quando o mercado ainda não se recuperou. Porque quando ele recuperar, ele vai recuperar tão rápido que você não consegue participar. Então você tem que ir acumulando. Por isso que é bom demais. Pô, queria que o BB Seguridade ainda estivesse a 32, 33. Queria eu. Agora 41 não dá pra eu comprar. Mas a 32, se tivesse até agora, eu estaria comprando. Estaria amassando. Queria eu que o IS ficasse mais 2, 3 meses a 7,50. Pô, se a gente tivesse a oportunidade de comprar o Saúde 3 a 10,80 de novo, queria eu comprar. Mas não dá mais. Isso é a importância de calcular para esse teto. Margem de segurança, pra você ver quando é que você tem que aportar ou não. Então aqui dentro dos fundos imobiliários a gente vai dar uma mexidinha, tá? Hoje nós vamos dar uma mexidinha nos fundos imobiliários. Temos 11 fundos imobiliários e pelo amor de Deus, papai do céu, o senhor sabe a intenção do meu coração. Em nenhum momento eu quero aqui te dar dica do que você tem que fazer. Não. Não é aquele negócio de influencer da Ambima, não. Nós até estamos lá naquela tabela lá. Mas não é isso que eu quero. Não quero te dar, eu quero te ensinar de verdade. Se eu pudesse colocar todo mundo que assiste esses vídeos aqui numa aula, ao vivo, e eu escrever no quadro, eu preferiria. Só que não dá, né? E aí o problema de estar aqui é porque eu não posso dar um cascudo se você investir no negócio só porque eu falei, ou porque outros Zezinho falaram. Você tem que me considerar um Zezinho, só um professor mesmo. Não vai daquilo que eu tô te falando, não. Estuda. É óbvio que eu não posso ser hipócrita e falar que tô investindo em coisa ruim pra você não investir também. É óbvio que se eu tô investindo, é porque eu, Léo, acredito que aquilo é bom. Só que você não tem que aportar só porque o Léo acredita que é bom. Você tem que entender fundamentalmente o que é que o Léo tá fazendo. Por isso que eu gravo vídeo aqui de 20, 30, 40, 50, 60. Tem vídeo aí de 1 hora. Tem análise com o gestor aí de 1h30, 2 horas. Tem live aí. Meu Deus, só não aprende se não quiser. Desculpa te falar isso. Talvez se você se internasse não no sentido médico, tá? Mas se você se internasse no quesito de conhecimento, escolhesse um canal só, não precisa ser o meu não, mas escolhesse um canal só, aquele que você acha melhor, e assiste todos os vídeos desse canal por 3 meses. Em 3 meses você assiste todos os vídeos desse canal. Você consegue. Acelerado 2 vezes você consegue. Pelo menos os mais recentes, consegue tranquilamente. Se você fizesse isso, talvez você acumularia um conhecimento que você não iria perder. Seria uma honra se você fizesse isso no meu canal, porque aqui eu tô realmente entregando 320% pra você aprender mesmo. Por exemplo, vou fazer algumas movimentações aqui em fundos imobiliários agora, coisa que eu já expliquei conteúdo teórico do porquê e a justificativa desses aportes em vídeos anteriores. Então fique esperto com isso, tá? Dentro dos fundos imobiliários aqui, a gente tem RZTR, GGRC, GARI, XPLG, PORD, MXRF11, KNCR, BTLG, HSLG, CPTS e HSML. Eu queria te ensinar 2 coisas nesse vídeo. Só que já tem 17 minutos aqui que eu estou falando. E talvez esses 17 minutos de prosa foi mais interessante e mais construtivo do que esses próximos 17 que eu vou fazer as movimentações. Mas perceba, eu queria te ensinar aqui como que você avalia o momento ideal de venda de fundo imobiliário. Porque fundo imobiliário a gente normalmente não vai vender, tá? Assim, é praticamente 0 às vezes que a gente vai vender fundo imobiliário. Só que eu estou aqui em um momento em que na minha própria carteira, eu não preciso nem sair da carteira. Tô na minha própria carteira, eu tô vendo muitas oportunidades. Vou te mostrar algumas aqui. O XPLG, que é um fundo grande de logística, né? Um fundo grande de logística. Quando eu calculo aqui o preço teto pelo Gordon ajustado, que tem detalhes e detalhes que precisam ser falados sobre o Gordon ajustado, eu tô pegando aqui o dividendo dos últimos 12 meses, que é totalmente passível de se repetir nesses próximos 12 meses agora, porque inclusive esse dividendo foi distribuído mesmo com inadimplência, mesmo com alguns problemas que o XPLG teve. Então dá para replicar esse próprio dividendo aqui e colocando o IPCA de longo prazo como premissa de desconto para saber se esse preço tá legal ou não. Afinal, hoje você tem que pagar R$91 para poder ganhar esses 9,80 por ano, né? Então a gente tem uma taxa aqui que a gente recebe e a gente tem uma taxa de desconto que a gente tem que levar em consideração. Colocando um prêmio sobre essa taxa de 2%, e aqui você pode escolher o quanto de crescimento você acredita que vai ter desses dividendos, a gente chega num preço teto do XPLG de R$96, 5,88% de margem de segurança. E em fundos imobiliários a gente nunca vai ter muita margem. 50% de margem, igual a gente encontrava em algumas ações, BB Seguridade a gente aportou com 30 e poucos por cento de margem. É loucura, né? Em fundo imobiliário você não vai encontrar 30 e poucos por cento de margem. Nunca vai encontrar. Pelo menos não nos fundos bons, né? Você pode ser enganado com alguns fundos ruins aí. Em geral, em fundos imobiliários a gente vai encontrar uma margem de 5 a no máximo 15. Quando tá ali muito próximo de 15, meu amigo, ou o negócio tem algum problema, ou realmente é uma oportunidade que não tem como você não comprar. 5% é uma margem legal de aporte, tá? Então a gente tem o XPLG em oportunidade, que inclusive caiu. Eu li junto com vocês o motivo dessa queda, né? Eu não sei se eu li junto com vocês ou se eu fiz uma análise para os alunos. Será que foi para os alunos? Deixa eu ver aqui. Rapaz, é tanto conteúdo que às vezes eu não me lembro onde é que eu postei. Na verdade, tem aqui uma live exclusiva do 2 em 1. Então, fiz essa live pro 2 em 1 e disponibilizei para vocês membros aqui, destrinchando o
relatório do XPLG. Aqui você tem uma ideia de como que é as lives da mentoria, como que é as lives do 2 em 1, só para você entender realmente a profundidade que nós chegamos aqui quando a gente vai analisar um ativo, né? Então, XPLG tem mais segurança, poderia aportar, inclusive quando a gente comprou, a gente pagou 103, cara, e agora tá 91, então a gente tá com a desvalorização de 11%, apesar da nossa valorização, da nossa rentabilidade tá positiva, por causa dos dividendos, a gente teve uma baita desvalorização aqui no XPLG. Então pode sim ser um alvo de aportes se não tiver mais margem de segurança. Uma coisa que eu quero te ensinar, e que a partir de agora você vai aprender isso, pelo amor de Deus, não é isso não, que eu vejo muita gente errando isso. Não aporte em ativos só para poder baixar seu preço médio. Ah, Léo, exemplo, né? Vou pegar aqui dois ativos que estão caindo. O Gari, que eu comprei a 8,57, que hoje está 8,13, estou com 5% de desvalorização. E aqui tem R$103 de preço médio e R$91 de preço de mercado, 11% de desvalorização. Aí o que você faz? Você fala assim, pô, esse aqui desvalorizou mais, então compensa mais eu baixar o preço médio desse ativo aqui. Parabéns! Errou! Isso aqui é um erro clássico de quem não sabe calcular preço teto, de quem não faz nenhum tipo de conta. Porque você vai aportar só naquele que tá caindo e, meu amigo, ó, nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que sobe deixou de ser. Então, não é só porque tá caindo que é oportunidade. Tem que ler o relatório, tem que ver o que tá acontecendo mesmo com o ativo. Por exemplo, considerando aqui a margem do XPLG que tá de 5,88 e a margem do Gari 8,87, faz mais sentido eu comprar Gari. Faz mais sentido comprar Gari. Inclusive, eu estou abaixando aqui e forçando um pouquinho mais o dividendo do Gari. Esses últimos 12 meses ele pagou R$1 por cota, que dá mais ou menos aí os seus 8 centavos por cota, vezes 12, 96 centavos, com duas distribuições maiores ali. Eu tô colocando 0,90 centavos, que isso aqui daria, ó, 0,9 dividido por 12, daria 7,5 centavos por cota do Gari. Então ele teria que diminuir ainda mais o dividendo, que hoje ele paga 8 centavos, né? Então diminuiria um pouquinho mais ainda os dividendos e mesmo assim ele tá com mais margem, o preço teto seria 8,84. Ou seja, olha o que você aprendeu aqui agora. Eu poderia usar como justificativa comprar XPLG no lugar de Gari só porque ele caiu mais? Só porque ele caiu mais? Não. Então aqui faria sentido eu comprar um pouquinho mais de Gari, certo? E o GGRC também está com uma baita margem. Eu coloquei aqui, dos últimos 12 meses dele, foi R$1,20 de distribuição, 10 centavos por mês, 12 meses, dá 1,20. Eu coloquei que ele vai distribuir 9 centavos, hein, galera? A gente teve uma conversa com o gestor do GGRC que eu prometi que ia soltar essa live para vocês, né? Inclusive, meia horinha depois desse vídeo, justamente para você ter tempo de assistir esse vídeo, eu vou soltar aqui esse bônus de presente para vocês, que é a live do GGRC. Cara, foi uma live completástica, 1h40, com o Pedro Vandenberg, que é o gestor das Agros e lidera aí a gestão do GGRC também, junto com os seus sócios. E ele falou até sobre um guidance. Ele falou que você pode esperar até 2027, quais são as principais mudanças, o que mudou com essa... Cara, eu rebentei ele de pergunta e ele não escondeu nada. Compensa muito você fazer uma pipoquinha ou fazer seu bifezinho de frango aí, meu amigo, com um arrozinho branco, daquele modelinho, um copinho de Coca-Cola, chamar a sua princesa, oi, nós vamos assistir o filme que vai te aposentar. E aí você assiste lá 1h40 de live com o gestor, cara. Graças a Deus, hoje a gente tem esse privilégio de poder sentar junto com o gestor e realmente discutir sobre o que está acontecendo. Porque tem algumas perguntas que eu também fico em dúvidas, assim como você. Eu tenho alguma movimentação que eu faço, pô, não consegui entender o porquê que o Pedro fez isso. Qual que é a vantagem? Eu fui lá e Pedro, por que você fez isso, cara? Eu tenho algumas suposições, mas qual foi a real vantagem de fazer isso? Aí o Pedro vai lá e explica. Isso é lindo, porque isso tira a dúvida do cotista, né? Então, colocando aqui 9 centavos, você já teria uma margem de 6,93. Se a gente colocar 1,20, que foi o que ele fez nesse ano passado, né, nos últimos 12 meses, se a gente replica isso para mais 12 meses, a gente teria uma margem de 18,82, meu amigo. 18,82. Então eu quero deixar você assistir a live para você ver se faz sentido você projetar com 1,2 ou 1,8, beleza? E mesmo assim, com 1,8 a gente teria ali 6% de margem. Então a gente tem Gari e GGRC com excelentes margens, no caso do GGRC aqui, chega a ser absurdo realmente. E aí então já fica meio óbvio quais serão os aportes que a gente vai fazer, até porque a gente cedeu aqui os 40%, nossa meta é manter 40% da carteira em fundos imobiliários. Tem uma explicação psicológica sobre isso e uma explicação sobre fluxo de caixa. Não necessariamente isso vai nos conceder a maior rentabilidade possível, mas por isso que é importante você assistir toda a playlist do Adeus INSS. Então, como aqui cedeu os 40%, eu já vou aproveitar essa oportunidade para poder comprar um pouquinho mais de fundos imobiliários. Poderia aportar em algum outro ativo? Poderia comprar mais até, poderia investir mais em renda, poderia. Mas eu vou aproveitar essa tremenda oportunidade que estamos aqui nos fundos imobiliários, que eu inclusive acredito que vai durar um tempo ainda, tá? Eu acredito que vai durar um tempo ainda, e a gente poderá aproveitar mais ainda posteriormente. Por isso que é importante você ter conhecimento. O Gordon, por exemplo, não é o melhor jeito de você calcular preço teto de fundo imobiliário. Não é o melhor, na minha opinião, né?
Óbvio, tem muita gente que usa isso aqui, eu acho incompleto. Tem mais um detalhezinho que a gente tem que adicionar nisso aqui, que eu te ensino dentro da mentoria. Não tem como ensinar aqui, porque são umas 10 horas de conteúdo que você tem que assistir pregresso, para depois eu te ensinar numa live de 3 horas. No projeto Yield, a gente vai aprender a calcular, hein? Se fosse eu, e é gratuito lá, não precisa pagar nada. Então não tem essa desculpa, que tem que entrar na mentoria. Não, lá no projeto Yield você vai aprender muita coisa, meu amigo. Se inscreve aí, não vacila não. Tem um detalhe que se vocês quiserem que eu explique isso num vídeo específico, eu posso explicar depois. Mas, por exemplo, MXRF11 está cotado hoje a 9,70, a gente tem um lucrinho aqui de R$2 e o PVP dele tá de 1.06. Mesma situação do KNCR. Só que tem uma diferença gritante aqui na tomada de decisão. Como os dois são fundo de papel, acima do VP, normalmente não faz sentido você carregar. Normalmente vai chamar a subscrição e vai baixar esse VP. Só que tem duas diferenças entre MXRF11 e KNCR. KNCR, por exemplo, se você percebe, eu tô com 10% de valorização aqui. Nossa compra foi muito oportuna. Então, nosso yield on cost tá elevadíssimo. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó. O yield on cost aqui do nosso KNCR, ó, tá de 14,72. Então, muito bom. Esse aqui não faz sentido eu me desfazer. Mas em MXRF11, tendo essa premissa de que acima do VP de 1 não faz tanto sentido, te ensinei nesse vídeo aqui, ó, falando sobre o MXRF11. Além disso, ter um yield on cost de 12% que eu consigo hoje em fundos que estão descontados e que eu não tenho esse risco de ter novas emissões a valor patrimonial, né? Por exemplo, aqui tá tendo emissão, mas é a valor patrimonial que tá acima do que eu tô pagando no mercado. Agora aqui não, seria valor patrimonial ou próximo dele, que seria abaixo do que eu tô pagando no mercado. Então a nossa decisão vai ser sair do MXRF11, que entregou uma boa rentabilidade durante esses 2 anos aí, né? Mais ou menos 10,5% isento de imposto de renda, não foi ruim. É óbvio que se você comparar com o Selic, nesses períodos agora que está com 2 dígitos, 15%, o MXRF11 não ganhou tanto assim do CDI, poucos fundos imobiliários e poucas ações ganharam do CDI, mas vejo um momento oportuno de sair dessa posição e aumentar a posição em outros fundos imobiliários da carteira, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é venda do MXRF11 e junto com o nosso aporte mensal, que inclusive eu esqueci, cara, mas nós estamos em julho, tem as férias, né? Nós não vamos aportar férias nesse porque eu esqueci. Realmente, já mandei o dinheiro pra conta lá do que a gente aporta mensalmente. Mas no próximo a gente vai aportar as férias também. A gente vai aportar os 10% comum, mais 10% das férias, né? Porque você recebeu mais do que você vai fingir que você não aporta 10%. Se o seu salário subir hoje de 2 mil para 10 mil, você não vai continuar aportando 200, você vai aportar 10% de 10 mil, é 1.000. Você sempre sobe seus aportes de acordo com o que sobe seu salário. Então, o primeiro recado que eu quero deixar para você de tarefa de casa é que você se prepare para que no próximo Adeus INSS você também aporte um pedaço das suas férias, tá? Se prepare aí que a gente vai aportar também. E segundo, um detalhe aqui, né? Na carteira do Rumo ao 100K, eu usei essa posição em saúde 3 para fazer venda de call. Não tem obrigação de saber você aqui do Adeus INSS. Eu não sei se você acompanha só o Adeus INSS, se acompanha também os outros vídeos. Inclusive, deixa isso aqui nos comentários. Você que gosta muito de acompanhar o Adeus INSS, você acompanha os outros vídeos do canal também? Ou é só o Adeus INSS? Porque eu percebo que tem uma diferença muito grande de visualização. Tem mais gente que visualiza o Adeus INSS do que os vídeos em geral. Te aconselho fortemente que você assista os outros também, tá? No seu tempo, mas assista também, porque você tem muito aprendizado lá. Aqui a gente poderia fazer uma venda de call em saúde para poder aumentar a rentabilidade da nossa carteira. Só que não acredito que tá no momento ainda de aumentar a complexidade do conteúdo aqui do Adeus INSS e também nem temos 100 ações aqui para poder mexer com opções, a gente precisa ter 100 ações daquele específico ativo, né? Então não temos aqui, não vamos fazer por enquanto, beleza? Mas só para deixar claro para você que daria pra gente aumentar mais um pouquinho a rentabilidade dessa carteira. Então eu vou entrar aqui, nós estamos aqui com R$338 na conta de investimentos para poder investir. Esses R$338 veio da onde, Léo? Vamos ver aqui, ó, conta extrato, da onde que veio? 287 eu mandei hoje, que é o nosso aporte, e o restante foi tudo de dividendo. Olha que bonito esse extrato aqui, né? A última vez que a gente gravou a Adeus INSS foi em junho, então a gente aportou nosso dinheirinho, 335, foi caindo dividendo, R$2, mais 30 centavos, mais R$5, mais R$4, e aí foi aumentando aí nossos dividendos, tava R$51 de dividendos, e aí aportando aqui 287, hoje nosso aporte cresceu mais R$3, tá vendo como que é bonito? Seu aporte sempre vai crescendo um pouquinho, mesmo você tirando do seu bolso o mesmo valor, porque os dividendos vão aumentando, inclusive agora vai aumentar mais, porque a gente vai focar esse aporte em fundo imobiliário, por exemplo, do mês passado para este mês, a gente focou em UIS, compramos tudo de UIS, não recebemos dividendo, a gente recebeu valorização na cota, mas não recebeu dividendo, então o nosso aporte não aumentou. Esse negócio de aumentar o fluxo de caixa da sua carteira, para aumentar os seus aportes e você conseguir aproveitar de mais oportunidade, era uma bola de neve, meu amigo, absurda. Eu vou explicar isso também no projeto Yield, eu vou te mostrar algumas contas matemáticas lá absurdas. Então aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos entrar no Home Broker, vamos vender a nossa posição de MXRF11. Se você quiser entender, né,
O motivo, que isso aqui inclusive já aconteceu na carteira do Rumo ao 100k, tá? Uma vez a gente vendeu o MXRF11 lá na carteira do Rumo ao 100k. Não quer dizer que o fundo é ruim, não quer dizer que eu não vou voltar a ter ele, mas nesse momento realmente não faz tanto sentido manter ele na carteira. Dá uma fuçada aí no canal que você vai ver eu explicando isso. E se quiser um vídeo específico sobre isso, deixa aqui nos comentários também que eu posso gravar. Léo, por que devo vender fundos de papel acima do PVP de 1.03? Qual que é a lógica disso? Deixa aí que eu te explico. Então aqui no Home Broker, vamos primeiro vender o MXRF11, que aí a gente vai pegar todo o dinheiro, tá vendo aqui o nosso saldo, 339? Então vamos pegar o MXRF11. Nós temos 38 cotinhas de MXRF11, então vamos vender essas 38 cotinhas, vai dar R$368, ó. Tem gente comprando a 9,69, tem gente vendendo a 9,70. Isso aqui que é o famoso spread. Lembra que eu expliquei para vocês no vídeo de ETF? Ó, o spread aqui é 1 centavo. A melhor venda com a melhor compra é 1 centavo diferente. Você vai ver em alguns ETFs que não tem liquidez, a melhor oferta de compra é 9,60 e a melhor oferta de venda é 9,75. 15 centavos de diferença. Aí você perde esses 15 centavos, né? Aqui 1 centavo, ok. Vamos vender aqui a 69, então já foi executado. Você vê aqui que o nosso saldo subiu, né? Então isso aqui é o quanto eu posso aportar, R$708. E a gente vai dividir os nossos aportes, que hoje estão aqui, né? As 4 maiores posições da carteira. Tem o GGRC, o GARI e o XPLG. O GGRC 5% da carteira, o GARI 4% e o XPLG 4% também. Como todos estão com margem, mas GARI e GGRC estão com maior margem, eu vou aportar focado mais nesses dois fundos imobiliários e uma quirelinha lá no XPLG para minha posição nesses dois fundos não explodir lá para cima. Tem banda de desbalanceamento, tem um monte de coisa que eu deveria te explicar, né, para justificar isso aqui. Aí eu espero que você acompanhe o canal. Então aqui, primeira coisa, vamos comprar o GGRC. O GGRC 11, a gente poderia ter até uns 10% da carteira nele, então eu poderia até dobrar minha posição, até R$1.000 aqui, né? Desses 700, vou colocar R$300 aqui no GGRC, tá? Então vamos comprar aqui, ó, R$300, vai dar 30 cotinhas, ó, 31 cotinhas, R$307, beleza? A compra, ó, melhor venda aqui, tá vendo que o spread também tá 1 centavo? Então tanto o MXRF11 tem uma boa liquidez, aqui no caso o GGRC também tem uma boa liquidez, né? Então vou clicar aqui para comprar, aqui já comprou, já foi executada, né? Depois eu te mostro as ordens ali, e você vê aqui que o saldo desceu para R$400, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos comprar um pouquinho de GARI também. Então o GARI a gente vai comprar também R$300, tá? Vamos ver, dá 40 cotinhas? Vai dar 37 cotinhas. 8,13 aqui, você vê que aqui também o spread é 1 centavo, né? Ó, também o spread de 1 centavo. Vamos pegar aqui 8,14, já foi executado, sobrou R$99. Vai dar uma cotinha de XPLG. Vou comprar uma cotinha só de XPLG, né? 91,62. A liquidez de XPLG é um pouquinho menor. Você vê aqui que o spread, ó, 2 centavos, tava 3 centavos aqui, ó, 3 centavos, viu? Então aqui realmente você vê que é um pouquinho menor, né? Mas enfim, sobrou R$7,77 na nossa conta. Não tem nada que a gente possa comprar a esse preço neste momento que tem a oportunidade. Então vamos deixar o dinheiro aí quando a gente fizer o nosso novo aporte. O certo mesmo seria quando eu recebesse o próximo dividendo, completasse R$9, por exemplo, eu comprasse o GGRC. Mas eu gosto de fazer todos os aportes junto com você, então eu vou deixar esse dinheiro aí pro no mês que vem a gente fazer os aportes juntos, tá? Então fechou? É isso, espero que vocês tenham gostado da Deus NSS. Se ainda não se inscreveram no projeto vídeo, não preciso nem te falar, né? Se inscreve aí, cara. Vai valer muito a pena pra você. E muita gente que fala, pô, Léo, poderia fazer live no YouTube, não sei o quê, não sei o quê. Pois é, vou fazer 3 lives, dia 11, 12 e 13. Se você não comparecer, sinto muito, você vai perder muito, viu? Que essas lives não vão ficar gravadas, não. Então, se inscreva aqui nesse QR Code ou no link da descrição. Falou!